Olá, pessoal, que a paz de Deus esteja sempre presente na vida de cada um de vocês. Sempre é o início que eu sempre falo, porque é a revelação para o nosso Pai, né? Então, nós temos que sempre estar falando sobre Ele e passando para cada um de vocês as bênçãos e as maravilhas e principalmente os acontecimentos naturais da terra. Vamos lá, pessoal. Vamos continuar com Isaías, né? O 27. Deus ama e salva seu povo. E a reflexão vai ser do 8 até o 10, né? Porque Isaías 27 vai até o versículo 13, né? Então vai ser dessa vez e da próxima vez o 11, 12 e o 13. Vamos lá. Isaías, capítulo 27, versículo do 8 ao 10. Então vamos lá. Feriu como feriu aos que o feriram, ou matou assim como matou aos que foram mortos por ele. Quer dizer que a repreensão, né, do Senhor do 7 para ter a continuação do 8 até o 10, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Com medida contendesse com ela, quando a rejeitasse, quando o atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Porque a cidade fortificada ficará solitária, será uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali passarão os bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Então, pessoal, quando se fala aqui, ó, no Isaías 27, o versículo 7, né? Eu tenho que voltar porque a parte espiritual pede, o nosso Pai pede para revelar o antes, que foi o anterior, né? De todo, que foi Isaías 27, que foi do 5 até o 7, mas tem que ter a continuação para que vocês tenham a compreensão espiritual dada por Deus a esta serva nesses tempos mais difíceis da humanidade. Então, quando fala feriu, como feriu aos que o feriram, ou matou, assim como matou aos que foram mortos por ele. Então, quando o nosso Pai repreende dessa forma e fala, com medida contendeste com ela, quando a rejeitaste, quando atirou com o seu vento forte no tempo do vento leste. Essa parte, pessoal, tem a ver com o nosso tempo. A ver o quê? Com nossa descendência, com os antepassados, com tudo que nosso pai criou e revelou aqui. Então, todas as vidas aqui que tiveram, né, que foram relatados para nós de geração em geração, Bíblias, pessoas massacradas antigamente, para que nós não tivéssemos hoje a Bíblia, e nós temos, graças a Deus. E nós temos também, como se diz, né, a repreensão do nosso Pai, que quer dizer feriu como feriu aos que o feriram. Quer dizer que tudo que fizeram contra o nosso Jesus Cristo, tudo não só com ele, mas com toda a geração, desde de Gênesis até os dias de hoje, né? Porque o mal existe realmente na terra, mas não vou falar sobre o mal, e sim com o presente de hoje, com todas as condições que nosso Pai vai dar a todos nós. Quando ele fala aqui, pessoal, com medida contendeste com ela, quando a rejeitasse, quer dizer que ela é a terra. É tudo que o nosso Pai nos deu. Prestem bem atenção. Nos 10 mandamentos, o que significa? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Quer dizer que tudo o que o ser humano inventasse na terra, a tribo de Jacó jamais poderia olhar, jamais poderia progredir na terra. Então, vem aqui, pessoal.
quando atirou como seu vento forte no tempo do vento leste. Quer dizer que é de norte a sul, leste a oeste. Então, nosso Pai, e tem centro-oeste, tem essas coisas outras todas que as pessoas inventaram com o tempo. Mas para o nosso Pai só existe norte e sul, leste a oeste, tipo uma cruz. E o restante das outras, sudoeste, isso, aquilo, outro. Todas essas coisas aí foram o ser humano que fizeram para nós termos ciência, e isso nós temos os estudos, né? Que é a escola, e nós teríamos que ter pela nossa sobrevivência. Para poder também na agricultura, tudo que tem na terra, né? Então vamos lá, porque então vai ser longo, né? Essa parte. Então, para quem quiser entender essas outras coisas, então estudem novamente. Quem tem uma certa idade que esqueceu, pergunta os seus netos, pergunta os seus bisnetos e assim vai, né? Sobre a ciência da Terra é o ser humano, mas a de Deus é só norte, sul, leste e oeste. Ponto. Então vamos continuar, pessoal. Então, quando nós, seres humanos, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Orgias o nome do nosso Pai. Preste bem atenção. Nosso pai teve que me colocar para poder ser evangélica, para ter o entendimento da parte evangélica, porque eu era católica e evangélica. A minha parte espiritual, essas duas, católica e evangélica, e todos os outros, né, que são os estrangeiros na terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, né? Então vamos lá. Então, quando isso acontece, vamos colocar na parte evangélica, quando coloca-se Deus dá autoridade para o ser humano falar, um exemplo assim, músicas para o nosso Pai. Então, aquela pessoa nasce, cresce e o nosso Pai dá autoridade para ele ser grande na terra, para o desenvolvimento espiritual, para outras pessoas seguir a palavra de Deus, para amar somente o nosso Pai e não tomar o santo nome do nosso Pai em vão. Quando falo santo nome do nosso Pai em vão, o quê? Orgias, um exemplo, tem um exemplo assim, tanto música católica como evangélica, ou qualquer outra música que é direcionada ao nosso Pai, ou para uma geração voltar para o nosso Pai, que é espiritual. O que é que acontece? Colocam-se, prestem bem atenção, você vai ouvir uma música, é interrompido nas internet. As pessoas pegam as suas músicas do mundo que o nosso Pai ama, menos que não tenha o quê? A parte não santificada para nós, que é sobre o quê? Para o nosso Pai, para o nosso ouvido do nosso Pai, é podrífico. Quer dizer muito sobre sexualidade, traição, a mulher querer ser mais do que o homem querer ser mais do que a mulher. Um exemplo assim, coloca-se músicas no mundo e as pessoas estão indo, né? E ainda coloca no meio das músicas que é para o nosso Pai, daquele ser humano que modificou uma geração e que é para modificar aquela geração para Jesus Cristo e para o nosso Pai. Então, orgias, vamos paródias, né, com o nome do nosso Deus. O nosso Pai não gosta, é envergonhoso, é vergonhoso para o ser humano. É uma vergonha, por isso que se falou aqui a parte espiritual. Envergonhoso será o homem, envergonhado a palavra do Senhor. O nosso Pai se rirá dele porque ele vai precisar do nosso Pai um dia. E em qualquer sequência vai um dia precisar do nosso Pai. E é aí que ele começa a voltar para o nosso Pai. Então existe a segunda religião, que é a evangélica, né? Que muitos erram e não conseguem modificar na igreja católica e volta para a igreja evangélica. E muitos estão na igreja evangélica, mas quer retornar para a igreja católica. Depende de quem está guiando também. Não só a igreja católica, que tem que ser falada, mas também a igreja evangélica, às vezes, vê as coisas do mundo. Deixa alisar-se algumas coisas para aquele ser humano. Tem que falar a verdade de Deus. E o nosso Pai está lá em cima. Ele não dorme, ele fica
um exemplo o tempo inteiro. A nossa geração de 100 anos, 100 anos, 100 anos, eu falo 100 anos porque o ser humano até 100 anos vive. Uns, outros até 70 ou mais um pouquinho, mas o máximo é 100, 114 anos, que é a palavra do nosso pai. E nosso pai revela que ainda tem gente de 117 anos até hoje ainda vivendo, né? Pelas graças e as promessas dele para aquele ser humano. Então vamos lá, pessoal. Vamos aqui no 9. Isaías 27, versículo 9. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Então, o que o nosso Pai revela, essa parte é para a Igreja Católica. Veja o que é que está acontecendo no Ceará. Esse vídeo é para alertar essas pessoas. Essas pessoas quem? Os padres. O Papa lá em cima, ele tem que entender que ele tem que modificar. Não fareis de pedra, nem de barro, nem de bronze, nem de nada na terra. Nem o nosso Pai poderemos fazer, porque o nosso Pai quer que nós fechemos os olhos e amemos Ele sem ver, sem sentir, mas sentir aqui dentro no seu coração. Sentir o que todos os dias Ele faz às nossas famílias. Estamos doentes, pedimos a Ele está ali. Tomamos um remédio, Ele está ali. Estamos com fome, Ele está ali. Pedimos emprego, Ele está ali. Mesmo sem pedirmos, muitos nem precisa estar de joelho, porque Ele vê o seu filho. Ele nunca esquecerá do seu filho. Mais fácil, tem uma parte na Bíblia que se fala, mais fácil uma mulher esquecer do seu filho, mas o nosso Pai nunca esquecerá dele. Então, nós temos que entender que quando ele falou, né, de geração em geração, para continuar, o último dos reis, que o nosso pai ouviu, foi quem? O filho do Davi, né? Foi aquele que pediu a sabedoria. E eu vou dar essa interrogação para vocês que estão em casa. Entender quem está aí do outro lado, quem é que sabe quem foi o único rei ao nosso pai a não contender contra ele, né? Foi um filho de Davi, que ele quebrou todas as estátuas e em honra e glória aquele ser humano, preste bem atenção, a ouvir, a sentir o nosso pai, para poder continuar aquela geração na terra. Então ele quebrou todos os altares antigos, né? Que essa parte minha tem que revelar hoje, porque é dada por nosso Pai espiritual, não é Lia, mas sim a parte espiritual do nosso Pai, né, do nosso Jesus, Cristo, Redentor. Então, era o quê? Era todas as coisas ruins que as pessoas faziam. E hoje nós não estamos fazendo diferente. Deixamos, né, todos os deuses, mas temos outros deuses. Pegamos aqui da Bíblia, quem é dessas igrejas sabe. Eles sabem sobre isso. Por que que na Páscoa se lacra tudo o que é estátua nas igrejas? Perguntem aos seus diretores na terra, porque vocês vão ter entendimento. Porque é a palavra de Deus passada por essa serva. Para que o Espírito Santo do Senhor não revele o nosso Pai, mas o nosso Pai sabe. Ele é revelador através de nós, que ele coloca na terra como santificado para olhar a ele, né? Ele olha para os nossos olhos, ele fala por nossa boca e ele escuta pelos nossos ouvidos e ele age, e ele está agindo e vai agir cada vez mais. Enquanto nós continuarmos se ajoelhando a altares, continuarmos a estar de joelho perante santidade na terra, que não foi dada pelo nosso Pai não revelou. Eu quero que faça fulano, que estava aqui na Bíblia, colocaram como santos, para poder continuar com lucros, que é a verdade. Quanto mais se vende, mais lucro tem.
E não precisa-se disso, porque os servos do Senhor sabem que tem que dar o dízimo. Nós temos que criar nossos filhos, mostrando para ele que temos que dar o nosso dízimo. Mas o nosso dízimo hoje, a expiação do nosso Pai. Se eu sou salariada e não tenho condições de dar um centavo, eu tenho que ir àquela igreja e aquele pastor, aquele padre tem que me aceitar da maneira que eu sou, porque eu não vou precisar dele ou de nenhum membro da igreja para poder estar dando o pão de cada dia, porque é isso que o nosso Pai revela. O dízimo serviu para isso, para alimentos, para ajudar numa saúde, numa educação, em qualquer situação humana que seja precisado. Então é essa palavra do Senhor. Antigamente, a expiação do dízimo, quem são padres, quem é bispo, quem é pastor, quem é tudo, sabe sobre isso. Era para aquelas mães que os maridos e os filhos saíam para a guerra, para guerrear contra os filisteus, né? Contra os amorreus, para poder eles continuarem sobrevivendo na terra. Então, o dízimo serviria para ajudar até para as viúvas, né? As viúvas, as mães que também não tinham mais seus filhos, para poder gerar emprego, que antigamente era só agricultura, já velhas, né? Cansadas com a labuta, carregar água. Imagina só você estar em um lugar que há 3 hectares de terra, você chegar para pegar uma água, para poder lavar uma roupa, para poder tomar um banho, para poder comer, se alimentar. E hoje nós temos nas torneiras. Nós somos hoje mais ricos do que esse próprio filho de quem? De Abraão, do filho de Jacó, do filho de qualquer um que passaram aqui na Bíblia. O nosso Pai deu a nós, como cada um, reis da sua própria casa, né? Temos privadas, né? Temos saneamento básico, temos tudo nas mãos, supermercados lotados, né? Feiras livres lotadas de alimento, e antigamente era tudo mais difícil. Então nós hoje somos ricos e não sabemos. Às vezes a gente ainda abre assim a boca para poder reclamar ao nosso Pai, e temos tanto, 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 tanto. Né? Deixamos até de fazer um alimento para poder comprar alimentos mais fáceis, né? Que até para a nossa saúde não é tão boa, mas, né, o nosso Pai é maravilhoso e deixa nós na terra com saúde, né? Graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Então vamos aqui no 9. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo fruto de se haver tirado seu pecado. Quando fala de a iniquidade de Jacó, significa o quê? Enquanto estiverem na terra e não fazeis as coisas do mundo o quê? É igual os iníquos. As pessoas santificadas que amam nosso Pai, que sabem que Jesus Cristo é o único Salvador e fazem a mesma coisa deles. E nós sabemos, coloque, feche os olhos 5 minutos na sua vida e pesquisem o que é que eu faço de errado. E expiem-se por dentro de si. Coloque-se como um espelho e pergunte: será que o meu Pai está se agradando do que eu sou hoje? Será que eu não tenho que modificar a minha maneira de pensar? Deixa eu ver como eram os povos de antigamente para a gente chegar ao que somos hoje. Então, nós somos ricos pela palavra do Senhor. Vamos colocar o Brasil, prestem bem atenção. O mundo inteiro, prestem bem atenção. É o que? O jardim do Éden, menos o pecado, que é o que? Tudo que é errado, tudo que nós temos consciência que é ruim para nós. Roubo, matar, todas as outras coisas ruins que os 10 mandamentos condenam. E nós temos que levar a sério os 10 mandamentos até o fim das nossas vidas e amar o próximo como a nós mesmos. A palavra de Jesus Cristo dada para que nós não possamos apontar o dedo para alguém, porque quando apontamos um dedo para alguém, será que quantas setas não está vindo para nós que nós fazemos errado e esquecemos e achamos que não, que é normal, mas os olhos do nosso Pai, ele expiará no fim. Nosso Jesus Cristo, nosso Redentor, é o único que vai. Nós temos,
essa Bíblia como livro, mas no dia em que for a expiação do ser humano através de Jesus Cristo, porque vai chegar esse momento, então temos um livro da vida. Esse livro da vida é desde o início que nós entendermos do que é o mundo, do que é a vida, ter consciência do que é pecado e do que é certo ou errado. Então, ali vem um livro, folheando dia após dia, até chegar o momento que nós somos levados para o nosso Pai, folheando. Então, nesse momento, o nosso Pai folheará, né? O nosso Jesus folheará as nossas vidas para o nosso Pai, né? Então, vamos fazer a coisa certa, pessoal. Vamos lá continuar, pessoal. Vem aqui. Quando ele fizer a todas as pedras do altar, eu vou voltar um pouco, pessoal. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e esse será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar, como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Prestem bem atenção, pessoal, nessa palavra. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado seu pecado. Quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, então os bosques e as imagens não poderão ficar em pé. Esta parte, pessoal, do 9, eu vou dar outro vídeo, porque é uma reflexão maior para o povo de Jacó aqui no Brasil, para o povo de Jacó no mundo inteiro e para todos os israelitas e hebreus, né? Hebreus são israelitas, tá, pessoal? Então, cada tempo foi o nome que Deus, que o nosso Pai deu. Então, todo o povo que ama a Jesus, que ama a Deus, que sabe que Ele é o único Salvador, então esse é Israel na terra. E o nosso Pai estará sempre ali presente. Então, bênçãos aos amores do nosso Pai, que são cada um de vocês. E muito obrigado por ouvir todas essas palavras. Que o Pai, o nosso Pai do céu, expie, né, todas as coisas, mas que tem que ser levantada essa mão. Que todas, prestem bem atenção, todas as doenças que estão acontecendo nas cidades, né, que são de resfriado, de gripe, a partir do momento que alguém vê, né, ouvir esta serva, então essas pessoas já estarão curadas. E essa epidemia que é como se fosse uma epidemia será curada e não voltará mais a acontecer, mesmo com assolações na terra. Amém? Que assim seja, não uma quantidade de gente. Amém? Que a paz do Senhor esteja presente na vida de cada um de vocês e que não tenha mais essas doenças. Amém? Que não tenha muitas pessoas, né, nas filas de hospitais, mas por causa dessas gripes que as pessoas estão achando inacreditável, né? Mas que o nosso Pai, não posso revelar mais nada, que o nosso Pai abençoe cada um de vocês. Amém? E até o próximo vídeo, que será o 9. E eu poderei passar em nome de Jesus, né? E com a bênção do nosso Pai, né? Para outras pessoas também ouvirem, que é o tal do TikTok. Amém? Que a paz do Senhor esteja presente na casa de cada um de vocês e bênçãos e que o nosso Pai escute, né, cada oração de cada um de vocês, genuínas aos ouvidos dele, né? E que ele seja o nosso juiz. Amém? Que a paz de Deus esteja presente na casa de cada um de vocês. Bênçãos, pessoal. Até o próximo vídeo.